Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Evil Dead, lançado em 1981, né? O filme do Sam Raimi, também conhecido no Brasil como Uma Noite Alucinante ou A Morte do Demônio. Está chegando, né, gente, no mês de abril, o lançamento do novo filme da franquia Evil Dead. E por causa disso, né, eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos, né, de maratona, revendo todos os filmes da franquia Evil Dead antes do lançamento do novo filme. Mais ou menos naquele mesmo estilo, né, que eu fiz recentemente os vídeos da franquia Pânico, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, gente, eu acabei tendo que comprar o filme Evil Dead, né, nas plataformas digitais, porque aqui no Canadá esse filme não estava disponível em nenhum streaming, né, esse primeiro. Então, eu acabei comprando, né, tava baratinho e eu aproveitei, né, gente, que a minha... meu ID da Apple, né, que eu acabei comprando no iTunes, estava ainda configurado como Brasil. Então eu paguei em reais, né? Então acabou ficando bem mais barato do que se eu fosse comprar aqui no Canadá, enfim, pra assistir. Então agora eu vou ver esse filme, né, gente? E Evil Dead é um filme, né, gente, que a minha relação com esse filme é estranha. Porque eu lembro que na primeira vez que eu vi, né, há muito tempo atrás, eu devia ter uns 11 anos, sei lá, eu não gostei desse filme. Eu achei ele ruim, não sei o quê, mas eu acho que é que eu não tinha costume com um filme de terror, assim, muito antigo. Mas depois, revendo esse filme, eu amei ele bastante. Né? Inclusive, ano passado, já tinha revisto esse filme aqui, né, na casa da minha avó, que teve um dia que eu tava lá, e aí tava passando na TV a cabo, e eu amei muito, né? E agora, pra ver o filme novo, eu vou rever mais uma vez. Então, eu estou com grande expectativa, né, pra rever esse filme, porque a minha relação com ele, né, só foi melhorando cada vez que eu revejo esse filme, eu gosto mais. E ele é, né, gente, o primeiro longa-metragem do diretor Sam Raimi, que eu amo, né, que também fez o filme do Homem-Aranha, que também marcaram a minha infância. Então, eu gosto bastante do Sam Raimi, né, acho super interessante toda a história dele com esse filme, né, de ser uma produção, assim, que ele tinha pouquíssimo dinheiro, sabe, que foi difícil dele fazer, mas ele acabou conseguindo marcar a cultura pop e também, né, virar um grande ícone do terror, porque esse filme, né, e os seus personagens são extremamente icônicos. Então, é isso, né, gente, sem mais enrolação, eu vou lá assistir o filme e depois que o filme terminar, eu volto aqui, né, pra conversar com vocês como foi a minha experiência de reassisti-lo. Gente, eu terminei de rever o filme agora, né? E assim, incrível, gente. Esse filme, assim, é muito maravilhoso, muito absoluto. E é realmente incrível, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, na primeira vez que eu vi esse filme, eu não gostei. Mas eu lembro que é porque eu vi esse filme logo no início, né? Quando eu tava começando a ver filmes de terror. E aí eu não tinha me acostumado ainda com essa coisa de filme de terror antigo, sabe? Com os efeitos especiais antigos, algumas coisas eu achava meio falsas, assim, meio brega, né? Então eu não curti tanto esse filme quando eu assisti pela primeira vez. Eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos quando eu assisti, né? Mas eu lembro que depois, né, tinha se passado alguns aninhos, acabou rolando o remake, né? E aí eu fui assistir o remake no cinema, eu tava com muita ansiedade pro remake, não sei o que. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for fazer vídeo sobre o remake aqui, né? Mas enfim, depois disso, eu acabei tentando outras vezes, né, rever esse filme. E aí toda vez que eu revia, eu gostava cada vez mais. E agora, né, gente, eu acho que eu estabeleci que esse com certeza é um filme assim, nota 10. Normalmente eu não dou nota pra filme. Mas eu acho, né, que se eu fosse dar uma nota pra esse filme, seria nota 10 mesmo, né? Porque, como eu falei, a cada vez que eu assisti, eu acho que eu consegui apreciar mais a vibe do filme, né? E hoje em dia eu acho que eu tenho mais costume também com o filme mais antigo, né? Do que antes, quando eu tava começando a ver filme de terror. Algumas coisas aqui pareciam meio estranhas pra mim. Mas hoje em dia eu adoro, né, gente? E assim, esse filme, né, gente, ele é o início, basicamente, da carreira do Sam Raimi, né? Esse foi o primeiro longa-metragem que ele lançou. E o Sam Raimi acabou fazendo esse filme, né, com o Bruce Campbell, que faz o papel do protagonista, né, o Ash. E eles eram amigos, né, desde a infância. O Sam Raimi, ele tinha vontade, né, de fazer esse filme para iniciar a carreira dele. E antes mesmo dele fazer esse filme, né, ele já tinha feito um curta-metragem chamado Within the Woods, que foi lançado em 1978, ou seja, aquele mesmo ano, né, que o John Carpenter lançou o primeiro filme da franquia Halloween, né? Já naquela época o Sam Raimi, ele já tinha feito esse curta, que ele era meio assim que um teste para o que ele queria fazer em Evil Dead, né? Ele inclusive usou esse curta meio que para mostrar para as pessoas, né, para ajudar a investir no filme, né, o longa-metragem Evil Dead que ele queria fazer. Mas mesmo quando ele conseguiu esse investimento nessas pessoas que ajudaram, ele também foi juntando dinheiro, enfim, o filme acabou não tendo um orçamento muito grande, sabe? Não foi aquele filme assim milionário, enfim, foi uma produção assim bem independente, bem pobrezinha. E eu acho que isso acabou sendo uma coisa legal, né? Porque o filme ele acaba tendo que ser muito criativo para conseguir realizar diversas das ideias que ele tinha na mente dele, né? Porque ele não tinha muito dinheiro para fazer. Então ele tinha que ser criativo para conseguir executar tudo aquilo. E com certeza, né, gente, ele tem muita criatividade, especialmente, né, falando assim dos efeitos práticos, né, e também da maquiagem, gente. É muito legal, é cada coisa bizarra que acontece aqui nesse filme, né? Porque tem muito momento assim de violência, de desmembramento, sabe, de gente sangrando,
de tudo sendo destruído, sabe? E do pessoal que é possuído, né, que eles vão se transformando ali nos Deadites, né, que é o nomezinho que dá pra esse pessoal, eles vão ficando horríveis, sabe? O rosto deles realmente vai mudando, a pele deles vai estragando, né? Tudo ali vai ficando horrível, eles ficam melados de sangue, meio melado de vômito ali, um negócio meio preto, uma gosma, eles ficam todos nojentos, todos cebosos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, inclusive, normalmente eu falo aqui no canal que eu gosto de gore, e quando eu falo assim de gore, eu falo mais no sentido de sangue, mas a gente sabe que o gore, ele se estende para além do sangue, ele também inclui certas nojeiras, né? Esse filme Evil Dead, ele tem aquele gore que ele é bem nojento. De fato, tem muito sangue, aquela coisa bem vermelha, bem exagerada, mas a gente também tem outras coisas nojentas e cebosas acontecendo em tela. Muito eca, sabe? Mas eu adoro. Acho super bizarro e horrível e estranho. E eu adoro toda essa estética, né? Toda essa vibe. E, inclusive, né, gente, falando sobre a questão estética, assim, do filme, eu acho que ele é muito bom pra passar toda essa ambientação e esse clima, assim, de você estar no meio de uma floresta. Ele tem uma coisa demoníaca e maligna a seu redor, sabe? Ele é um filme que ele é muito atmosférico, sabe? Você realmente sente ali todo o impacto daquilo que tá acontecendo e você se sente dentro daquela cabanazinha no meio do nada, né? Onde estão os personagens. E eu acho que muito disso, né, obviamente, vem da direção do Sam Raimi, que ele tem, assim, todos os movimentos de câmera, né? Os ângulos que ele escolhe, acaba fazendo, né, com que a gente sempre se lembre do ambiente em que a gente tá, sabe? De como aquele ambiente é pequeno e de como tudo ao seu redor é misterioso e você não está em paz, não está seguro em lugar nenhum. E falando, né, especificamente, né, da perspectiva da coisa maligna, né, dessa criatura que existe aqui, eu acho super legal todos aqueles movimentos, né, da câmera que o Sam Raimi vai fazendo, como se fosse, né, os olhos desse ser maligno, né, andando pela floresta, perseguindo os personagens, né, eu acho que tudo isso é muito legal, inclusive se tornou bem icônico, né, hoje em dia, várias vezes, quando a gente vê a câmera sendo usada nessa perspectiva, a gente logo se lembra de Evil Dead, né, porque é uma coisa que realmente marcou, assim, né, o cinema de terror, e eu acho que é muito, muito incrível, né, eu acho que isso acaba fazendo com que os cenários, eles pareçam mais reais, né? E de fato, assim, eles estavam no cenário real, né? Porque a floresta era real, a cabana era real, enfim. Mas eu acho que tem alguns filmes que meio que você não sente o impacto, assim, de onde a pessoa de fato está, sabe? Você não se sente lá dentro do mesmo local onde os personagens estão. E eu acho que esse filme você se sente dentro daquela cabana, né? Você consegue se localizar bem dentro da estrutura daquela cabana, dentro daquela arquitetura ali. Você sabe onde fica cada coisa, cada corredor, cada porta. E eu acho que isso acaba deixando a situação mais assustadora ainda, porque você sabe de onde as criaturas, né, de onde os Deadites, eles podem surgir a qualquer momento. Eu acho que isso é muito legal, né? E eu acho também, gente, que o filme, ele tem uns sons, assim, que são tão bizarros que acabam ajudando também nessa questão desse clima, né, dessa atmosfera aterrorizante e assustadora e sombria e bizarra, né? Porque os sons que as criaturas fazem são, assim, horríveis. As risadas que a gente vê, os gritos, sabe? Aquela voz alterada, demoníaca, possuída. Tudo isso, né, acaba se somando, assim, se adicionando pra só piorar aquela sensação de que você tá vendo basicamente um pesadelo, sabe? Tem horas que esse filme, ele de fato parece que você tá vendo um pesadelo, assim, uma coisa surtada, meio surreal, assim, que não faz sentido, mas que tem aquela essência perfeita do pesadelo, né? De ser aquele horror puro, sabe? Daquela desgraça pura que a nossa mente acaba criando, que a gente fica ali, né, extremamente transtornado quando a gente vê aquelas coisas na nossa mente, né? Então acho que esse filme, ele de fato tem essa vibe, assim, que parece que a gente tá assistindo o pesadelo de alguém, né? Como se a gente estivesse na cabeça de alguém enquanto ela estivesse dormindo e tem uns sonhos horríveis. Outra coisa que eu acho interessante e importante também, né, a gente mencionar sobre esse filme aqui, é que ele tem um ou outro momentozinho, assim, de comédia, mas ele não chega a ser um filme realmente, assim, cômico e engraçado, né? Esse primeiro filme aqui da franquia Evil Dead. Eu sei, né, eu lembro que depois, nas outras sequências, o filme acaba ficando uma vibe, assim, mais um trash, assim, comédia, uma coisa mais camp, né? Esse aqui ainda tem um pouquinho, né, de comédia, de alguns momentos, assim, especialmente, né, de interação entre os personagens, mas o filme em si, ele ainda se leva mais a sério, né? Ele ainda tem uma coisa, assim, que é mais pesada, realmente, quando a gente vai ver as criaturas, as mortes, né? Você sente mais o impacto daquilo, não chega a ser uma coisa, né, divertida. Esse aspecto da diversão, né, ele vai acabar ficando mais evidente no segundo filme e também no terceiro, né, que o terceiro eu lembro que é uma loucura, assim, uma bizarrice, né, parece quase uma comédia. Mas eu confesso, né, gente, que eu acho mais legal esse estilo, assim, que ele é mais sério, né, mas também, assim, preciso rever, né, as sequências, porque esse filme eu já tinha revisto recentemente, né, no caso eu revi ano passado, 2022, então eu já tinha mais coisa na minha memória. Já o segundo e o terceiro filme dessa franquia, né, gente, faz anos e anos e anos que eu não assisto, né, eu vi, acho que há mais de 15 anos atrás, sei lá, né, então eu lembro mais ou menos, assim, da história dos acontecimentos, mas eu não lembro, assim,
como é o meu sentimento assistindo, sabe? Então por isso que eu quero muito rever aqui, né, pra comentar com vocês. Mas esse primeiro filme aqui especificamente, ele tem uma vibe que é um pouco mais séria, né? Ele lembra mais, assim, a vibe que a gente vai ter no remake, né? O remake também é mais sério. Eu acho que o remake é a produção mais séria que a gente tem em toda a franquia, né? De A Morte do Demônio. Mas esse filme aqui, ele também tá ali próximo ali dessa vibe. E uma coisa, né, gente, que eu não posso deixar de comentar aqui é sobre o protagonista, né? Quem faz o papel dele é o Bruce Campbell, né? Ele tá fazendo aqui o papel do Ash. E o Ash, gente, ele é muito legal, sabe? E eu acho que ele, assim, nesse filme, ele tem um comportamento, assim, uma vibe que eu também gosto muito, que ele é meio Rimbo, né? Ele é aquele cara, assim, bonitão, meio bobão, meio ingênuo, né? E normalmente quando a gente pensa no Ash, né, e na figura que ele se tornou dentro da cultura pop, a gente sempre lembra muito dele, assim, como uma figura de um personagem que é mais lutador, sabe? Dele realmente ali batalhando com os Deadites e tudo mais. Só que nesse primeiro filme, apesar dele ter as batalhas com essas criaturas, né, especialmente lá no terceiro ato, na maior parte do filme, ele tá ali só sendo ingênuo, só sendo bobão e só não sabendo lidar com aquelas coisas, né? Ele fica assustado, ele se machuca, ele cai, ele fica, meu Deus, o que é isso, sabe? Eu acho muito legal. Ele tem toda uma cara, assim, do personagem que tá meio perdido e eu acho isso muito fofinho, porque ele é muito bonitinho, né? E outra coisa, gente, ele também tem muitas cenas que ele tá com a cara melada de sangue. E eu devo confessar pra vocês que eu acho isso meio, assim, emocionante, se é que vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Acho, assim, sensual homens melados de sangue. No contexto de filme de terror. Eu não tô falando que eu vou matar homem, assim, pra ficar melado de sangue de verdade, não. Mas em contexto de filme de terror, é uma imagem que eu acho bonita, acho atraente, né? Então aqui nesse filme a gente tem vários momentos que tá ele com a cara toda melada de sangue. E eu confesso que eu adoro ver isso. Mas além dele ter essa coisa, né, gente, de meio que ser atraente pela beleza dele, esse jeito dele meio bobinho, eu também acho que ele é um personagem que é legal, sabe? Eu gosto da relação dele com os amigos dele, né? O grupinho que a gente vê aqui de personagens, eles não são super bem desenvolvidos, com a história, cada um, enfim. É aquela coisa bem simples de filme de terror, né? Que tem esses amigos que vão viajar, ficam numa cabana, aquela coisa bem clichê, né? Mas assim, na época talvez não fosse tão clichê assim, né? Porque esses filmes, né, dos anos 80 que acabam meio que estabelecendo esse clichê. Então na época talvez não fosse tão clichê, feito é hoje em dia. Mas, de qualquer forma, eles fazem aquele arroz com feijão muito bem feito, sabe? Aquela coisa básica dos personagens. Então, apesar deles não serem super bem desenvolvidos, super complexos e enfim, eles acabam tendo carisma o suficiente pra funcionar, eles são interessantes o suficiente pra funcionar, né? E que pra gente consiga se interessar por eles quando eles estão em tela, né? Então, eu gosto da relação deles, eu gosto da relação do Ash com a namorada dele, né? Inclusive, acho legal que tem toda aquela questão, assim, da manipulação pelo fato, né, de vez em quando, ela, quando ela já tá possuída, quando ela já tá meio demonizada, assim, às vezes ela acaba meio que retrocedendo a possuição que ela tá passando ali. Nem sei se essa palavra existe, provavelmente não existe. Mas aí tem hora, assim, que ela meio que regride e ela volta a ter o rosto dela normal e começa a falar com a voz dela normal. Aí conversa com o Ash, né, e ele fica, meu Deus, sabe, será que ela realmente voltou ao normal ou será que é só mentira, né? Será que eu devo proteger ela ou eu devo continuar tentando atacar ela, sabe? O que é que eu devo fazer? Eu acho legal quando isso acontece, né, e eu acho que isso acaba fazendo com que a gente se importe mais com o que tá acontecendo em tela, porque eles são um casal bonitinho, né? Por mais que, repito aqui, eles não tenham grande desenvolvimento, ainda assim eles têm uma certa química, né? Eles têm aquela coisa fofinha dele ter entregado aquele colar pra ela, né? Então eu acho que tudo isso é muito legal. E basicamente, né, gente, é um filme que é maravilhoso, que é incrível. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Mas, assim, eu entendo que talvez se você for uma pessoa jovem, que tá começando a ver filme de terror, né, que ainda tá se iniciando no gênero, talvez você não goste tanto desse filme assistindo agora, do mesmo jeito que eu não curti tanto quando eu vi pela primeira vez. Mas vale muito a pena você se manter assistindo, né, você vê outras vezes, porque quando você tiver mais bagagem, né, de filme de terror, e se acostumar mais com filmes antigos, e enfim, os efeitos especiais antigos, né, você vai acabar apreciando mais esse filme aqui, né. Então acho que é um filme que vale super ser assistido. Acho incrível. E agora minha ansiedade pra continuar essa maratona, né, e ver os outros filmes da franquia só tá ainda maior, né. Então é por isso, né, gente, que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou finalizar aqui pra não enrolar, não fazer um vídeo muito longo, né, que normalmente eu faço um vídeo muito longo aqui no canal. Então vou deixar vocês por aqui. Em breve eu volto, né, pra falar sobre Uma Noite Alucinante 2, né, Evil Dead 2 aqui no canal. Então se vocês têm interesse, né, nessa franquia Evil Dead, A Morte do Demônio, não deixa de se inscrever aqui no canal, né. Também ativa o sininho pra você ver quando eu lançar o próximo vídeo, né, dessa maratona. E é isso, deixo vocês por aqui. Até mais!